Oi, pessoal. Eu lhes dou as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast de português como língua estrangeira, para que vocês tenham mais material para escutar. Eu sou o Eli, o seu professor, e estou falando da linda cidade chamada Salvador, aqui na Bahia, no Brasil. O episódio de hoje se chama Afazeres do Dia a Dia. E já que nós somos muito ocupados, vamos logo ao episódio, né? Meus dias são sempre muito cheios. Sempre me acordo às 5 da manhã. Ainda estou meio sonolento, bocejando muito, porque dormi uma noite mal dormida. Meus vizinhos são barulhentos e escutam música alta até meia-noite. Depois de me levantar, corro para debaixo do chuveiro. Logo em seguida, escovo os dentes, faço a barba, depois vou direto para a cozinha preparar café. Enquanto espera a água ferver, escuto as notícias do dia anterior. Gosto de ficar por dentro dos assuntos. Meu café da manhã é bem modesto. Uma xícara de café com leite, pão com ovos, um pedaço de bolo e talvez uma fruta. Praticamente engulo tudo. Não posso demorar muito. Meu ônibus passa às 5h40. Se eu perder esse, outro só depois de meia hora. Pego duas conduções para o trabalho, 1h30 de viagem. Chego na empresa por volta de 7h50. Meu expediente começa às 8h. Tento pensar só no trabalho enquanto estou na empresa, de modo que o tempo voa e rapidinho dá 5 horas. Na volta para casa são mais 2h30 de engarrafamento. Vou lendo durante todo o trajeto trabalho-casa, porque minha vida começa mesmo é quando boto os pés no meu apartamento. Ligo o computador, abro o meu programa de edição de textos e vou escrever 1000 palavras todo santo dia. Estou escrevendo meu primeiro livro. Tenho certeza de que vai ser um sucesso. O título é O Dia em que Larguei Meu Emprego. Espero que venda bem. Então, pessoal, o nosso monólogo de hoje é sobre uma pessoa muito ocupada, né? Uma pessoa que tem muitos afazeres, ou seja, uma pessoa que tem muitas atividades que precisam ser feitas. Ele começa dizendo que todo dia é tudo muito igual. Ele acorda às 5 da manhã, depois, muito sonolento, bocejando muito. Ele boceja, e a palavra bocejar é um verbo, porque ele está com sono. Bocejar é um verbo regular e é quando a gente faz porque a gente está com sono. Ah, estamos com sono, então nós bocejamos. E dizem que o bocejo é contagioso. Provavelmente vocês também estão bocejando neste momento. Peço desculpas. E um dos motivos, uma das razões por que nós bocejamos é porque nós não dormimos muito bem, né? Nós dormimos uma noite mal dormida. E dormir uma noite mal dormida é uma expressão invariável, não tem plural, e significa que você dormiu mal. Dormir muito mal, ter uma terrível noite de sono, é dormir uma noite mal dormida. O contrário é dormir uma noite bem dormida. E normalmente eu não durmo uma noite bem dormida, porque meus vizinhos também são barulhentos. Daí, depois de levantar, ou depois de se levantar, ambos estão corretos aqui, ele corre para debaixo do chuveiro. E correr para debaixo do chuveiro significa
ir muito rapidamente para o banheiro porque você vai tomar banho. Hum? É uma expressão bem clara. É só porque normalmente a gente fala assim para expressar essa rapidez, essa pressa. Depois ele faz muitas coisas, inclusive de manhã. Ele toma banho, escova os dentes, faz a barba, e aqui sabemos que é ele porque ele faz a barba. Depois vai para a cozinha preparar o café. E enquanto ele prepara o café, ele gosta de ficar por dentro dos assuntos. Ele gosta de escutar as notícias. E ficar por dentro de alguma coisa significa ter o conhecimento de alguma coisa ou ter informações sobre alguma coisa. Eu normalmente fico por dentro das notícias internacionais. Como normalmente os meus alunos moram em vários países, eu gosto de ficar por dentro do que acontece nos países deles. Por exemplo, eu tenho alunos na Rússia, eu tenho alunos na China, alunos nos Estados Unidos, e para mim é sempre interessante saber o que está acontecendo. Eu gosto de ficar por dentro. E vocês também gostam? A minha maneira favorita de ficar por dentro dos assuntos é escutando podcasts. Adoro escutar podcasts. Daí, voltando aqui para o monólogo, ele toma um café da manhã modesto, são poucas coisas, e ele come muito rápido. Ele diz aqui, praticamente engulo tudo. O verbo é engolir, engolir. E ele pode parecer um pouco irregular. A conjugação, aliás, é eu engulo, você engole, ele engole, nós engolimos e eles ou vocês engolem. Hum? E engolir normalmente é quando você coloca o alimento na boca e depois você empurra o alimento para dentro do seu corpo. Você engole o alimento. Mas no dia a dia, engolir também significa comer muito rápido. Você está muito faminto, com muita fome, então você nham, 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 nham. Você come muito rápido. Aliás, se alguém aí assistiu Vila Sésamo, vocês conhecem o monstro das bolachas, que é o Cookie Monster. E ele engole os cookies. Ele, nham, 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 nham. Ele engole os cookies praticamente. E ele, aqui no diálogo, ele engole tudo porque o ônibus dele passa muito rápido e ele precisa pegar duas conduções para chegar ao trabalho. Pegar uma condução aqui no Brasil significa pegar um ônibus. Ah, preciso pegar um ônibus para chegar em algum lugar, preciso pegar uma condução. Eu já trabalhei em um local em que eu precisava pegar três conduções para ir e outras três conduções para voltar. Era muito tempo. E essa pessoa também precisa pegar duas conduções, então é 1 hora e meia de viagem. Ele sai de casa às 5h40, chega no trabalho 7h50. Bom, as contas não batem aqui. Talvez o ônibus dele vá um pouco mais rápido e ele não sabe muito bem. Isso acontece também comigo. Eu nunca sou muito bom de matemática, ou às vezes eu exagero um pouco os horários para dizer, eu trabalho mais tempo. Mas ele precisa chegar cedo porque o expediente dele começa às 8. Expediente, aqui no Brasil, é o dia de trabalho, por exemplo, ou o turno de trabalho. Eu trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, o meu expediente vai das 8 da manhã às 5 da tarde. Tem um expediente aí de 8 às 5,
8 às 17 são 9 horas. Não sou bom em matemática, gente. Acho que vocês perceberam, né? Então, mas enquanto ele está no expediente, ou enquanto ele está trabalhando, ele não gosta de pensar em outras coisas. Ele pensa apenas no trabalho. Ele pensa apenas no trabalho por algum motivo, e quando ele pensa no trabalho, o tempo voa e rapidinho dá 5 horas. De modo que é uma expressão invariável, ela tem dois significados, mas aqui, quando eu digo, quando ele diz na verdade, tento pensar só no trabalho enquanto estou na empresa, de modo que o tempo voa e rapidinho dá 5 horas, de modo que é a mesma coisa que de maneira que, de forma que. E significa que uma coisa acontece e por causa disso, em consequência, né, dessa coisa, ou essa coisa que aconteceu, outra coisa acontece. Por exemplo, eu preparo podcasts e normalmente eu levo muito tempo na preparação dos podcasts, de modo que eu não percebo o tempo passar e logo, logo passaram-se 3 horas, 4 horas e eu fico, nossa! Então, eu trabalho e não percebo o tempo passar, de modo que o tempo voa. Em consequência de eu não perceber, o tempo voa. Daí, essa pessoa, quando volta para casa, precisa pegar duas conduções. De novo. Mas, quando ela volta para casa, ou quando ele aqui, né? Essa pessoa é ele, volta para casa, tem engarrafamento. O engarrafamento é uma palavra masculina e significa um grande número de carros, muitos, muitos e muitos carros na rua, e o tráfego muito pesado, é impossível andar rápido dentro de um carro ou dentro de um veículo. Cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, onde eu moro, ai, 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 tem muito engarrafamento. Às vezes 3 horas de engarrafamento, é uma loucura, muito, muito tempo perdido. Mas ele aqui não perde tempo, porque ele lê, ele lê livros durante todo o trajeto. E o trajeto aqui é o percurso, é o caminho entre dois pontos. hum? Então, entre o trajeto do trabalho até a casa, ele lê. E quando ele chega em casa, ele faz outro trabalho. Ele é muito, muito trabalhador. Ele liga o computador, abre o programa de edição de textos, talvez o WordPad ou então LibreOffice, não me lembro muito bem o nome, mas é um programa de edição de textos e ele escreve 1000 palavras todo santo dia. Todo santo dia é uma expressão invariável, ou seja, ela sempre aparece assim, todo santo dia, e significa todos os dias, sem exceção. Ou seja, não tem exceção. É sempre todo santo dia, todos os dias. E ele escreve um livro todo santo dia. Tem muitas pessoas que de dia trabalham e de noite escrevem, né? Então ele é mais uma pessoa dessas. E o livro dele tem um título muito interessante. Se chama O Dia em que Larguei o Emprego. Largar, esse verbo largar, significa soltar, não segurar mais, libertar ou liberar. Mas quando a gente fala largar o emprego, é uma expressão comum aqui no Brasil, infelizmente, significa sair do emprego, abandonar o emprego. Talvez porque você não tenha mais satisfação, você não goste mais do trabalho, daí você diz: quer saber de uma coisa? Eu vou largar o meu emprego. Eu já fiz isso.
tenho que confessar. Larguei meu emprego, agora sou professor e gosto muito do que faço. Não preciso mais largar o meu emprego. Puxa, é uma pena que ele queira largar o emprego, mas vamos desejar a ele boa sorte. No futuro, quem sabe, nós podemos ler um livro, né? E com esse título, O Dia em que Larguei o Emprego. Mas agora vamos parar de falar disso porque é muito cansativo e vamos lá para o nosso monólogo, dessa vez em velocidade natural. Meus dias são sempre muito cheios. Sempre me acordo às 5 da manhã. Ainda estou meio sonolento, bocejando muito porque dormi uma noite mal dormida. Meus vizinhos são barulhentos e escutam música alta até meia-noite. Depois de me levantar, corro para debaixo do chuveiro. Logo em seguida, escovo os dentes, faço a barba, depois vou direto para a cozinha preparar café. Enquanto espero a água ferver, escuto as notícias do dia anterior. Gosto de ficar por dentro dos assuntos. Meu café da manhã é bem modesto. Uma xícara de café com leite, pão com ovos, um pedaço de bolo e talvez uma fruta. Praticamente engulo tudo. Não posso demorar muito. Meu ônibus passa às 5h40. Se eu perder esse, outro só depois de meia hora. Pego duas conduções para o trabalho, 1h30 de viagem. Chego na empresa por volta de 7h50. Meu expediente começa às 8h. Tento pensar só no trabalho enquanto estou na empresa, de modo que o tempo voe rapidinho das 5 horas. Na volta para casa, são mais 2h30 de engarrafamento. Vou lendo durante todo o trajeto do trabalho-casa, porque minha vida começa mesmo é quando boto os pés no meu apartamento. Ligo o computador, abro meu programa de edição de textos e vou escrever 1000 palavras todo santo dia. Estou escrevendo meu primeiro livro, tenho certeza de que vai ser um sucesso. O título é O Dia em que Larguei o Emprego. Espero que venda bem. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Voltem em breve para mais um episódio aqui no www.portuguesewithali.com.